Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer uma leitura crítica do artigo 5 investimentos atrelados à inflação para proteger o seu patrimônio da alta da inflação, pessoal, que realmente é acumulado de 12 meses a 8%. Que número terrível, não é mesmo? Bom, meus parabéns aí a Mariana Zonta Dávila, que é uma das jornalistas aí que faz as matérias no Infomani e cobre a parte de renda fixa, sempre com um trabalho excelente, certo? O que eu vou fazer aqui, eu vou dar a minha opinião sobre os itens da matéria, certo? Eu não vou aprofundar muito nas recomendações aqui, enfim. Você tem todo o direito de não concordar com a minha opinião, mas eu vou dar argumentos fortes para justificar o meu pensamento. Bom, então tá aqui, começou ali com os 12 meses a 8%, já começou forte a matéria. Aqui o 5,44 do Focus, o 3,70, então quer dizer, 2022 ainda está acima do centro da meta, né? Então isso pode ser motivo de preocupação aí para o Banco Central. Eles começam avisando sobre títulos públicos, e aqui eu fecho 100%. O Tesouro IPCA com ou sem pagamento de cupom semestral, né? Então, gente, vamos ver aqui o que eles falam aqui, ó. Falam aqui, ó, olha só o número mágico, 4%, que a gente sempre falou no canal. 4% em IPCA longo, gente. É para casar. Vocês já cansaram de me ver falar isso. E aqui, eles citam aqui 15 anos, porque a NTNB 2030, né, o Tesouro IPCA com juros 2030 já caiu dos 4%. Certo? Mas vamos ver até que ponto vai essa queda de taxas, né, pessoal? Eles falam aqui dessa planejadora financeira aqui, ó, que faz aqui uma recomendação: investir casando o prazo do investimento com o objetivo, certo? Mas é o que a gente acredita, tá? Por exemplo, então vamos fazer um sumário aqui rapidinho. Para quem está aposentado, eu vejo como o melhor papel o IPCA 2030 com juros, certo? Mesmo pagando menos de 4%, porque você já vai tendo a renda ali, você pode escolher o que fazer com a renda, você pode reinvestir nele mesmo, pode usufruir a renda. Então eu acho o papel ideal, prazo tranquilo. Para quem está ali na faixa dos 30, 40 anos, pode escolher, certo? Pode ir no 35, no 45, sem medo nenhum de ser feliz, certo? Quem está na faixa dos 30, 40 anos. Pode ir também na NTNB 55 e já reinvestindo a renda, ou não, ou ficar só no IPCA principal. Enfim, cada um monte a sua estratégia. Quem está na faixa dos 50 ali, que ainda tem um períodozinho para se aposentar, pode ficar ali numa carteira de 10 a 15 anos, certo? Investindo aí uma parte interessante em IPCA 26, 35 e o 30, certo? Pode também colocar alguma coisa em 40, né? Se quem está aí na faixa dos 50, coloca o 40, que são 19 e 20 anos, vê, né? A idade vai chegar ali a 70 e alguma coisa, tá tranquilo, certo? Tá tranquilo, ainda é capaz de ter que tomar uma decisão no futuro do que fazer com a bolada toda corrigida pelo IPCA mais os 4%. Então, para essa turma aí, na faixa dos 50, dá para ir até o IPCA 40 sem medo nenhum de ser feliz, tá? Isso é a minha opinião, certo? Não estou recomendando nada. Daí, gente, eles citam aqui fundos de inflação, certo? Que são aqueles fundos que perseguem o índice IMAB e o IMAB 5 ou 5 mais. Tá? Assim, ó, e aí tem na forma de fundo, certo? Que geralmente é um problema, porque tem o come cota semestral, e no Tesouro a grande diferença, eu sei que muitas pessoas têm resistência com as NTNBs que pagam o cupom semestral, que é a NTNB clássica, porque paga o imposto de renda ali. Mas a diferença para o come cotas dos fundos é o seguinte: na NTNB você só paga o imposto de renda do que você efetivamente recebe no bolso. E no fundo, num fundo de investimento de renda fixa, você paga esse imposto de renda antecipado sobre o lucro total dos 6 meses.
Então, quer dizer, você tira muito do efeito do juro composto da bola de neve. Você mata muito ali esse efeito bom que a gente quer. E aí na NTNB principal, aí você tem isso aí otimizado, né? Porque você só vai pagar o imposto de renda lá no vencimento, ou quando você fizer o resgate antecipado com ganho de marcação a mercado, por exemplo. O que eu não gosto então, nos fundos é isso aí, certo? E tanto fundos quanto ETFs, tá? Que é o próximo item, eu acho. O que eu não gosto? É que é o seguinte, né? O ETF ele, e o fundo que siga esse índice da Ambima, tá? Que é o IMAB, o IMAB5 ou 5+, eles, na verdade, eles replicam o índice, tá? E isso é muito diferente de você ter o papel na sua mão. Muito, muito diferente, tá? Porque quando um papel vence, tá? Então, quando, por exemplo, os gestores estão comprando bastante IPCA 24 nos últimos leilões, tá? Então, gestores, bancos, fundos, enfim, estão comprando bastante IPCA 24, que tem ainda nos leilões, para nós no Tesouro, infelizmente, não tem mais. O que acontece? Quando esse papel vencer, quem ainda tem o IPCA 24 e hoje pode comprar o IPCA 26 e ficar até o fim, certo? Você vai decidir o que vai fazer com o dinheiro. Você pode gastar, você pode comprar outra NTNB, você pode comprar um fundo imobiliário, ou você pode comprar uma ação pagadora de dividendos, você vai fazer o que você quiser. Já no caso do fundo de inflação e do ETF, ele vai reaplicar em quem? Provavelmente naquele título que está no leilão, ou naquele título que o Tesouro lançou, ou naquele título que a Ambima modificou no índice, certo? E aí você, e detalhe, nenhum desses fundos, nem nenhum ETF paga o cupom semestral para você, certo? E na NTNB você recebe esse cupom semestral e tem mais uma oportunidade de investimento, que isso é o que eu mais gosto nas NTNBs clássicas, certo? Então assim, ó, por isso assim, ó, fundo de inflação para mim, não. Então, thumbs down. E deixa eu ver se é ETF aqui o próximo. ETF, thumb down, tá? Também não gosto e não invisto, certo? Porque eles não me devolvem o que um título público original me dá, me entrega, certo? Em termos de rentabilidade e de gestão do investimento mesmo, certo? Eu gosto de eu decidir no que eu vou investir quando vem o pagamento do cupom semestral. E aqui eles falam em debentures também, tá? E aí debentures, minha gente, é o seguinte, tá? De novo vem aquela sedução maravilhosa das debêntures incentivadas, que não pagam imposto de renda, etc, etc, etc. A debênture é assim, ó. Eu fiz um vídeo bem prolongado no passado, tá aí no canal, mas eu vou dar uma colher de chá aqui e vou resumir o meu pensamento que não mudou. Nas debêntures você corre o risco da empresa que está emitindo aquela debênture. O que é uma debênture? É uma dívida de uma empresa privada, tá? Em que ela vai te pagar juros. Então assim, ó, entre uma debênture e a ação da própria empresa, o que é melhor, pessoal? É melhor você emprestar dinheiro para uma empresa e receber juros daquele empreendimento, daquela debênture, ou se tornar sócio daquele empreendimento, e tornando-se sócio do empreendimento, você, se o empreendimento der certo, você vai ter muito mais no futuro potencialmente. Porque a expertise, o conhecimento, a dedicação que você tem que ter para analisar o risco daquela empresa, você faz muito melhor investindo na própria ação, certo? Porque se aquele projeto der certo, os acionistas é que vão ser muito mais beneficiados do que aqueles que emprestaram o dinheiro e receberam de volta corrigido com algum juro, certo? Então, para mim, certo? Assim, ó, investidor, pessoa física, uma pessoa normal, para mim não faz sentido debênture. Eu tenho realmente dificuldade de entender se eu posso comprar ação, né? Não faz sentido na minha cabeça uma debênture, tá? Mas, assim, dentro de um fundo que, de repente, um fundo de debêntures que tenha um risco X, que informe isso direitinho para os clientes, né? Que seja bem transparente e tal, e você, de repente, acha legal esse risco, aí tudo bem, né? Mas mesmo assim, eu acho que a exposição tem que ser mínima, tem que ser naquela alocação de risco mesmo, certo?
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Fundos imobiliários. Bom, aí fundos imobiliários, bom, eles são muito bons porque eles pelo menos te dão a renda, né? Eles te pagam a renda, diferente dos ETFs e dos fundos de renda fixa, eles te dão a renda, tá? Isso é muito bom. Isso é outra lógica de investimento, é outro instrumento, certo? É muito melhor. Não tem comparação, muito melhor, tá? Agora a questão da inflação é o seguinte. Aí eu vou parafrasear um dos gurus aí dos fundos imobiliários, que é o professor Baroni, que ele diz assim, textualmente, tá? O fundo imobiliário ele não corrige a inflação automaticamente na cota. Ele corrige no longuíssimo prazo. Então tem que ter bem ciente isso, porque se a gente for pegar ali 2, 3 anos dos principais fundos negociados, a gente vai ver que as cotas estão meio que paradas, certo? Estão oscilando e não saem daquele lugar. Então isso aí pode frustrar um pouco os investidores que gostariam de ver aquela cota também sendo corrigida pela inflação. Então, assim, é um outro tipo de investimento, é um outro perfil, certo? O ideal é que se reinvista essa renda, certo? E às vezes alguns fundos têm alguns percalços no meio do caminho. Alguns fundos aí perdem locatários, alguns imóveis desvalorizam, o que mais que acontece? Fundo monoativo, eu acho que nos dias de hoje é uma coisa praticamente proibitiva, certo? Eu acho que o fundo tem que ser grande, tem que ser diversificado, para se algum imóvel fica desocupado, aquilo não impactar de maneira tão decisiva no fundo como um todo. Enfim, é um mundo à parte que tem que ser estudado, tem que ser acompanhado. Tem vários canais maravilhosos na internet, certo? O professor Baroni é um que eu indico fortemente, certo? Mas assim, a renda é variável, certo? E a renda que você recebe dos fundos imobiliários também é variável, certo? É só a gente ver nos históricos, essa renda pula, certo? Ela pula, às vezes, de mês em mês, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem menos, uma previsibilidade bem menor do que nas NTNBs, certo? Nas NTNBs, se diz que o prêmio é menor, mas o risco também é muito menor. Então, tem que pesar tudo isso, certo? De repente, a melhor solução seja uma carteira diversificada com ambos os instrumentos, né? Títulos públicos e fundos imobiliários talvez seja o ideal, certo? Mas isso aí cada um vai decidir a sua estratégia, tá? Mas, assim, ó, aqui é uma coisa que eu acho bacana, certo? Que eu acho bacana, mas eles têm muita influência do ciclo imobiliário, tá? E aí você pega aí um período de ciclo imobiliário ruim, você pode ficar aí com cotas andando de lado, com renda andando de lado por um bom período. Isso pode ser muito frustrante para muitos investidores, certo? Porque depende do ciclo imobiliário. Nada que o longo prazo não resolva, mas o problema é que o longo prazo demora para passar, não é verdade? Então, gente, essa é a minha visão sobre as recomendações desse artigo, certo? O artigo, de novo, está de parabéns, mas eu acho assim que, por um público geral, realmente título público e fundo imobiliário é o que dá para ir com mais tranquilidade, digamos assim, certo? É a minha opinião, certo? Você pode discordar ou não. Tá bom? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.